Aonde eu parei? Tinha uma época no Cotuca que o pessoal tirava aí um dia para ir de pijama, o pessoal do terceiro ano, normalmente, o pessoal da formatura, né? Tinha um dia que ia de pijama, tinha um dia que iam vestido iguais, cada dupla com roupas iguais. Tinha uma época que acontecia isso com o pessoal do terceiro ano. Agora, no EAD não tem nada disso, né? Então, vamos lá, pessoal. Me ajudem aqui em relação à aula passada, tá? Para eu saber aqui aonde eu parei. Então, eu creio que na aula passada eu cheguei em PVT igual a constante na equação geral dos gases, né? Falei que essa constante estava relacionada ao número de mols, né? Na verdade, é o número de mols que se multiplica por uma constante geral dos gases, e cheguei na equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT. Devo ter comentado com vocês, também na aula passada, sobre as misturas gasosas. Vejam se está isso aí no caderno de vocês. E no caso de uma mistura gasosa, a pressão da mistura vezes o volume da mistura sobre a temperatura da mistura era a somatória de todos os P's, V's e T's, e isso surgia lá da situação onde o número de mols da mistura era a somatória do número de mols que eu tinha em cada um dos recipientes. Confirmem para mim, falei disso na aula passada. Cheguei até essa. Sim, eu acho que foi a última coisa. Foi a última coisa. Eu cheguei a definir pressão como 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume? Eu acho que não. Não. E cheguei a definir trabalho de um gás? Como é que se Também calcula? não. Também não. Então, eu vou começar definindo trabalho de um gás. Depois eu vou definir outra maneira de se calcular pressão de um gás. E aí eu vou chegar na primeira lei da termodinâmica, tá certo? Então, até agora, nós falamos de misturas gasosas, 3 processos ISO, né? E nesses 3 processos ISO, o meu recipiente não estava isolado, e falei da situação do processo adiabático, onde o recipiente estava isolado. Então, estou começando aqui numa situação onde eu peguei um gás só, não peguei uma mistura gasosa, peguei um gás apenas, coloquei dentro de um recipiente, e eu sei aqui o volume inicial desse gás, que é o volume do recipiente, eu sei a pressão inicial desse gás, e se eu colocar um termômetro aí dentro, eu sei a temperatura inicial desse gás. Aí o que eu vou fazer, que eu fiz em todas as outras situações, vou fornecer energia para esse gás na forma de calor. E quando eu forneço energia para esse gás na forma de calor, uma das coisas que pode acontecer com esse gás é, se o êmbolo estiver livre, ele não estiver fixo, esse êmbolo ele pode se deslocar aqui para uma nova posição, tá? Opa, deixa eu arrumar aqui minha figura. Então, esse êmbolo se desloca aqui para cima, por exemplo, e eu consigo, nessa nova situação, dizer que o gás aplicou uma força no êmbolo, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. Então, o gás aplicou uma força nesse êmbolo, e essa força produziu um deslocamento. Então, antes ele estava numa posição aqui, o êmbolo, e aí esse êmbolo subiu. E em física, toda vez que nós temos uma força produzindo um deslocamento, nós dizemos que nessa situação, essa força realizou um trabalho. Então, o trabalho é sempre realizado pela força e não pelo corpo, porque é a força que produz o deslocamento. Nós já vimos essa expressão lá em mecânica, né? E também vimos que trabalho promove modificação na quantidade de energia de um corpo. Então, trabalho também era definido como variação de energia. E aí nós falamos de energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Porém, quando eu escrevo o conceito de trabalho como força vezes deslocamento,
eu não estou usando informações a respeito da situação do meu gás. E a situação do meu gás não envolve F e nem ΔS. Ela envolve pressão, volume e temperatura. Então, quando o gás empurra o êmbolo para cima, esse êmbolo passa a ter um novo volume. E esse novo volume eu vou chamar aqui de volume final, tá? Esse volume final é maior do que o volume inicial. A pressão desse gás agora é uma nova pressão, que eu vou chamar de pressão final. Não sei se foi um processo isobárico ou não. E esse gás agora tem uma nova temperatura, que eu vou chamar de temperatura final. Afinal, forneci energia térmica para esse gás, forneci calor. Eu sei calcular a variação de volume desse gás. Como é que eu calculo a variação de volume desse gás? Volume final menos o volume inicial. Tá? Essa aqui foi a variação de volume que o gás sofreu. Tá, mas eu quero escrever isso junto com o conceito de trabalho e reescrever a expressão do trabalho de tal forma que apareça volume nessa minha expressão. Então, para aparecer volume nessa minha expressão do trabalho, eu vou pensar no conceito do que vem a ser o volume, a variação de volume, no conceito de pressão. Tá? Pressão, fisicamente falando, é a relação de força e área. Isso é, eu observo como a força está distribuída numa determinada área. No caso, seria aqui a área do êmbolo que está sendo empurrado para cima, modificando a pressão interna do meu sistema. Vou isolar a força. Para eu isolar a força, eu vou pegar a área que está aqui embaixo dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Portanto, eu vou dizer que força é o produto da pressão pela área. Agora eu vou lá na minha expressão de trabalho. Eu sei que trabalho é força vezes deslocamento e vou trocar esse F por pressão vezes área. Não posso esquecer que eu só troquei o F, ó. Eu ainda tenho aqui um deslocamento. Então, já fiz aparecer o conceito de pressão quando eu falo em trabalho. Agora eu tenho área vezes deslocamento. Quem seria a área vezes o deslocamento? A área é aquela área de contato com o êmbolo. Essa área aqui, ó. Onde eu olhei a força aplicada produzindo deslocamento. A área é a área da base aqui do meu êmbolo. E aí, quando eu pego a área e multiplico pelo deslocamento, eu vou ter essa região aqui, ó, área vezes delta S. Isso aqui, para mim, é variação de volume, tá? Para eu calcular o volume inicial, o que eu faria para calcular o volume inicial? Eu posso pegar a área aqui do êmbolo, a área de baixo, tá aqui, ó, pego a área e multiplico por essa altura aqui, ó. Vou chamar de H1. Tá? Então, o volume inicial seria a área vezes H1. O meu volume final seria a área A vezes essa nova altura que o meu êmbolo está, que eu posso chamar de H2. Tá? Quem é o meu ΔV? O meu ΔV é o volume final, que é a área vezes H2, menos o volume inicial, que é a área vezes H1. Posso colocar a área em evidência, eu fico com H2 menos H1. A diferença entre a altura do êmbolo final menos a altura inicial do êmbolo. E essa diferença de altura corresponde ao deslocamento do meu êmbolo. Então, aqui eu tenho que o meu ΔV é a área vezes o deslocamento do êmbolo. Então, eu vou pegar essa informação aqui, ó. O meu A delta S é variação de volume, e vou dizer, então, que trabalho é pressão vezes variação de volume. Eu só vou poder usar essa expressão
num processo de transformação isobárica, tá? Por que num processo de transformação isobárica? Porque esse trabalho está relacionado com uma pressão que não está mudando de valor, ok? E se essa pressão não muda de valor aqui no meu conceito de trabalho, é porque ela é constante. E aí eu vou pensar da seguinte maneira. Eu vi vários gráficos, e eu vi gráfico de pressão por volume. Numa transformação isobárica, o gráfico de pressão por volume era uma reta paralela ao eixo do V. Isso é, o volume passava de V1 para V2, ou de V2 para V1, mantendo sempre a mesma pressão. Então, se eu tiver um gráfico de pressão por volume e a transformação for isobárica, ele é desse jeitinho aqui, e eu calcular essa área embaixo da reta do gráfico, eu vou descobrir, portanto, que o cálculo dessa área é a base vezes a altura dessa minha figura. A base corresponde à variação de volume e a altura corresponde à pressão. Então, variação de volume vezes pressão constante é o mesmo que trabalho. A área desse gráfico, ela é numericamente igual ao trabalho, tá? Se isso é válido para esse gráfico, isso tem que ser válido para qualquer gráfico de pressão por volume. Então, se eu tiver um gráfico de pressão por volume e esse gráfico for uma reta crescente, o que significa isso? Que para um volume V1, eu tenho uma pressão P1, para um volume V2, eu tenho uma pressão P2. Ó, pressão e volume estão mudando. A minha expressão não é ΔP vezes ΔV. A minha expressão, ela é apenas P vezes ΔV. Então, se eu tiver numa situação que não é uma situação isobárica, para calcular o trabalho, obrigatoriamente eu vou ter que fazer a área da figura. E nesse caso, é a área de um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Então, aqui eu sempre tenho áreas iguais ao trabalho. Então, é importante para nós saber que vamos calcular trabalho de uma força, agora. Essa força pode ser realizada pelo gás ou ainda sobre o gás. Numa transformação do tipo isovolumétrica, que significa uma transformação isovolumétrica, o volume final é igual ao volume inicial. Nesse tipo de transformação, eu não tenho mudança do volume, eu não deixo o gás expandir e nem contrair. Então, se a variação do volume é zero, esse gás não realiza trabalho e esse gás não sofre trabalho. Porque para ter trabalho na situação, eu tenho que fornecer calor, esse calor tem que fazer com que a pressão interna, né, a força que está sendo aplicada aí na área, essa pressão interna, promova uma dilatação ou uma contração desse gás. Tá? Se eu tiver uma transformação isobárica, tá? Eu posso ter nessa transformação isobárica um volume final maior do que um volume inicial. Isso é, meu gás expandiu, então a variação do volume é positiva. Nesse caso, pressão positiva, variação de volume positivo, trabalho positivo. E aí nós vamos dizer que esse trabalho foi um trabalho realizado pelo gás. Quando expande, é o gás que está realizando o trabalho. Também posso ter uma situação que o volume final é menor do que o volume
inicial. Nesse caso, eu vou ter uma variação de volume negativa. Então, o gás não está expandindo, o gás está comprimindo. Nesse caso, o trabalho não foi realizado pelo gás. Nesse caso, o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, atenção às palavrinhas pelo e sobre. Quando eu falo pelo gás, variação de volume positivo, gás expandiu, trabalho positivo. Quando eu falo sobre o gás comprimiu, então o volume dele diminuiu, variação de volume negativa, esse trabalho também foi negativo. Outra coisa que eu preciso definir para vocês hoje é uma outra maneira de calcular pressão de gás. E eu preciso dessa outra maneira para poder chegar aí na primeira lei da termodinâmica. Então, tira um print dessa tela do conceito de trabalho, tá? É importantíssimo para nós lembrar que eu vou usar para calcular trabalho a área do gráfico PV. Isso aqui é importantíssimo para nós, tá? Principalmente lembrar que o trabalho é a área do gráfico e que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Vou falar para vocês agora de uma outra expressão para calcular pressão. Estou apagando toda essa tela, então quem ainda não tirou print, rapidamente faz um printzinho dessa tela, que agora eu vou apagar ela todinha, para falar de uma outra expressão para calcular pressão do gás. Tá? Então, nós temos, para calcular pressão, o conceito de força sobre área. Esse aqui é um conceito que nós temos para calcular a pressão de um gás. Se eu souber a força que o gás aplica na área que ele está aplicando, eu sei a pressão desse gás. Ou ainda posso calcular pressão usando a expressão PV igual a nRT. Ó, aparece pressão relacionada com volume, número de mols, temperatura. Então, tem essas duas maneiras de calcular pressão. Então, quando eu penso em um gás, eu sempre estou pensando no meu recipiente e estou pensando num êmbolo, onde eu tenho um gás confinado, com volume inicial, temperatura inicial e pressão inicial. Essas são sempre as primeiras condições aí do gás. E esse gás sempre vai estar trocando energia térmica em processos iso ou não vai estar trocando energia térmica em processos adiabáticos. Quando troca calor, esse gás pode realizar um trabalho. E quando ele realiza um trabalho, sempre que ele muda o volume dele. Então, vou pensar numa maneira de calcular a pressão, pensando na força que esse gás está realizando, nessa área aqui do êmbolo que ele pode deslocar. Então, estou pensando em pressão igual a força sobre ar. Para isso, eu vou fazer algumas hipóteses. Eu vou fazer uma dedução, que eu chamo de dedução no método Lacochambre, tá? Eu vou fazer uma acochambração aqui para chegar na dedução. Não é bem assim que a gente deduz essa expressão, né, na física, mas é uma maneira aí simples de vocês compreenderem o que eu estou falando. Eu sei que esse gás é cheio de partículas, e eu vou considerar o seguinte, vou considerar uma partícula só desse gás, que está saindo aqui de baixo, da base, ó, fiz uma bolinha azul na minha figura. Essa bolinha azul está com uma velocidade muito pequenininha, e aí eu vou dizer que essa velocidade inicial dessa partícula é muito próxima de zero. Ela tem uma velocidade, porque ela tem uma agitação. Então, eu vou dizer que ela tem uma velocidade bem pequenininha e que essa partícula vai se deslocar até colidir com o êmbolo, aplicando nesse êmbolo uma força capaz de produzir lá o deslocamento. Então, essa partícula, ela está se movimentando, por enquanto, em uma única dimensão. Eu falaria, ó, ela está se movimentando na altura do meu cilindro, que eu chamaria aqui de direção Y. Mas eu poderia pensar que ela está se deslocando na horizontal. Poderia pensar assim, ó, ela está se deslocando no eixo X. Ela
pode colidir com a parede da esquerda, ela pode colidir com a parede da direita, tá? Ela pode estar se movimentando aí aleatoriamente. Ou ainda, ela poderia colidir com a parede aqui da frente ou do fundo do meu recipiente. Afinal, meu recipiente, ele é 3D, ele tem 3 dimensões. O que significa que essa partícula pode aplicar forças em qualquer uma dessas 3 dimensões, para cada uma dessas áreas que se formam aqui entre o plano XY, entre o plano XZ, ou ainda entre o plano YZ. Tem aí 3 planos, né? São tridimensionais essas situações. Então, vou partir da seguinte situação. De acordo com Newton, força é massa vezes aceleração. De acordo com Isaac Newton, eu posso escrever que aceleração é ΔV sobre ΔT. Ainda posso pegar esse ΔV e escrevê-lo como velocidade final menos velocidade inicial dividido sobre um certo intervalo de tempo. Mas eu disse para vocês que uma das considerações que eu estava fazendo era que a velocidade inicial dessa partícula ela era tão pequenininha, que ela tende a ser zero. E aí, quando eu faço um número V menos algo muito pequenininho, eu acabo ficando com o próprio V. Então, eu vou escrever que esse F é mv sobre ΔT. Vou guardar isso aqui um pouquinho. Agora, eu vou escrever essa expressão da área, que aparece aqui no meu conceito de pressão. Então, já escrevi uma maneira diferente, a força, né? Escrevi que força é mv sobre ΔT. Agora, eu vou pensar numa maneira diferente de eu escrever essa área. Eu posso pensar no volume do meu recipiente. O volume do meu recipiente, ele seria a área da base vezes a altura do meu recipiente. Tá? Então, aqui, meu recipiente tem uma determinada altura, a base dele tem uma determinada área, seria a própria área do êmbolo lá de cima, se eu quiser. Então, se eu pegar a área da base e multiplicar pela altura, eu tenho o volume do recipiente. Porém, eu disse para vocês que a minha partícula de gás estava aqui embaixo, ela ia subir, colidir com um êmbolo. Então, essa altura do meu recipiente corresponde ao deslocamento dessa minha única partícula que eu peguei. Tá? Ela foi lá de baixo até aqui em cima. E deslocamento eu represento por ΔS. Então, eu vou passar a escrever o volume como sendo a área da base, e ao invés de chamar a altura de H, eu só estou trocando essa letrinha H por ΔS, porque o H corresponde ao deslocamento da partícula. O ΔS está multiplicando, eu vou passar o ΔS para o outro lado, dividindo, de tal forma que eu isolei o termo área. Então, veja, escrevi uma expressão para força e escrevi agora uma expressão para a área. Por que que eu quero a área? Porque aqui, ó, tá? Área. Aqui, ó, a área. Vou trocar essas duas coisas aqui na minha expressão da pressão. Então, onde tem área, eu vou colocar volume vezes ΔS. E aonde aparece a força, eu vou escrever mv sobre ΔT. Portanto, eu vou ficar com pressão, vou escrever aqui embaixo, ó, pressão é força sobre área. Então, eu estou escrevendo que pressão, no lugar do F, mv final sobre ΔT, dividido pela área. Quem que é a área? Volume sobre ΔS. Eu fiquei com fração sobre fração. O que eu faço? Se eu tenho fração sobre fração, eu copio a de cima. Então, eu copiei m, velocidade dividido por tempo, e vou multiplicar pelo inverso da de baixo. Qual que é o inverso da de baixo? ΔS sobre volume.
O que eu fiquei, quando eu faço essa multiplicação, eu fiquei com pressão igual a M V delta S, tudo isso aqui em cima, numa multiplicação, sobre volume e delta T aqui embaixo. Só mudei a ordem do volume e o delta T pelo seguinte motivo, ó. Vai aparecer agora para mim um delta S sobre delta T. E delta S sobre delta T, nós sabemos que é velocidade média, tá? Se eu considerar, aqui eu vou fazer uma consideração, que essa partícula que estava aqui embaixo se deslocou até lá em cima, chegando lá em cima com uma velocidade final, que corresponde à velocidade média da partícula, então esse V que aparece aqui e esse V seriam os mesmos, tá? Uma consideração. E eu fico então com mv quadrado, tá? Troquei o delta S por delta T por V, isso dividido por volume. Só que essa força foi aplicada numa área só, portanto, essa pressão corresponde à pressão de 1/3 do meu recipiente. Tá? Por que 1/3 do meu recipiente? Porque eu olhei uma das 3 dimensões. Nessa expressão da pressão, eu encaixei aqui 1/3, né? Justificando aí, porque a força foi aplicada apenas em uma dimensão, e o meu recipiente tem 3 dimensões, então é 1/3 aí do que eu estou trabalhando. Não é bem por isso que aparece esse 1/3, mas a gente acaba levando aí todas essas considerações que eu fiz para um método Lacour-Chambré para chegar nessa expressão. Essa expressão, para mim, ela não é muito interessante, fisicamente falando, na resolução de problemas, porque eu tenho que ter massa, eu tenho que ter velocidade, eu tenho que ter volume, pressão está relacionada com velocidade, ainda ao quadrado. Mas quando eu olho para essa expressão, tem algo bem legal nela. Tem esse mv quadrado. Nós já vimos uma expressão onde esse mv quadrado apareceu. E que expressão que a gente viu onde aparecia o mv quadrado? Eu não estou nem deixando vocês responderem, eu estou deduzindo as coisas. A expressão que nós vimos que aparece mv quadrado é a expressão da energia cinética. Então, energia cinética é mv quadrado sobre 2. Vou isolar o mv quadrado. De que maneira? Pegando 2, que está aqui embaixo, dividindo, e levando lá para cima, multiplicando. Eu fico com 2 vezes a energia cinética igual a mv quadrado. Vou pegar isto aqui e vou colocar no lugar do mv quadrado 2 vezes a energia cinética. Então, agora, eu estou escrevendo pressão como sendo 1/3, tá aqui o meu 1/3. mv quadrado, eu vou trocar por 2 vezes a energia cinética, porque eu sei que mv quadrado é 2EC. Veio lá de energia cinética igual a mv quadrado sobre 2. E tenho ainda embaixo, na minha expressão da pressão, o volume. Que a gente não escreve como vol, escreve com uma letra V maiúscula. Então, tá aqui, ó. Pressão é 2EC, 2 vezes a energia cinética, sobre 3 vezes o volume. Vou isolar a energia cinética, tá? Isolando a energia cinética, eu pego o 3V, que está aqui, levo para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com o 3, que multiplica o P, que multiplica o V. Então, eu fico com 3PV igual a 2EC. Vou pegar o 2 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. 3PV sobre 2 é energia cinética. Olha que bonito, gente. Eu acho isso aqui bem bonito, tá? Energia cinética. Opa, diminui muito, desculpa. Energia, agora aumentou demais. Energia cinética é 3/2 de pressão
vezes volume. Mas nós sabemos que pressão vezes volume, ó para onde eu vou, ó. Pressão vezes volume é nRT. Então, eu tenho que a energia cinética de um gás é 3/2 do número de mols multiplicado pela constante geral dos gases nobres, multiplicado pela temperatura. O número de mols de um gás não muda, constante geral dos gases não muda, o que muda em um gás é temperatura. Portanto, a variação da temperatura está relacionada com a variação da energia cinética do gás. Olha que show de bola isso aí para nós, tá? E daí eu chego na primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica? Eu vou colocar aqui no meinho para vocês. Quando eu falei do gás, vou para esse espaço vazio aí, esse vácuo que ficou aí no meio. Quando eu falei do gás dentro de um recipiente, o que eu disse? Ah, eu queria o verde, não queria isso aqui, quero verde. Vou escrever aí no meio da luzinha, tá? Presta atenção que minha luzinha tá ficando maluca. Então, vou aqui para o meio. Quero verde, verde. Ele não troca, olha isso. Verde, verde, verde. Então, eu falei que eu tenho um gás dentro de um recipiente. E aí, o que eu sei? Eu sei que eu forneço calor para esse gás. Energia térmica. Quando eu forneço calor para esse gás, eu esquento ele. Consequência, aumenta a temperatura. Aumentar a temperatura significa que aumentou a energia cinética do gás. Portanto, da quantidade de calor que eu forneci, uma parte dela virou energia cinética do gás. Por quê? Porque promoveu uma elevação da temperatura. Se esse gás expande, isso significa que esse gás realiza trabalho. Então, quando eu forneço calor, uma parte desse calor vira energia cinética, mas tem uma parte desse calor que eu forneci que se transforma em trabalho. Então, eu estou escrevendo a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é do que uma lei de conservação de energia. Toda a quantidade de energia que eu tinha antes, na forma de energia térmica, eu vou ter depois. E quando eu falo eu vou ter depois, significa que eu vou ter ou na forma de energia cinética, ou na forma de trabalho realizado pelo gás. Se eu forneço 500 joules de energia térmica para o meu gás, e esse meu gás realiza um trabalho de 300 joules, forneci 500, saiu ali, ó, um trabalho de 300. Poxa, se entrou 500, tem que ter um 500 do outro lado, energia se conserva. Se eu forneço 500 e ele realiza um trabalho de 300, é porque 200 joules ficaram armazenados nesse gás, apenas elevando a temperatura do gás. Então, dos 500 joules, 200 virou energia cinética, elevando a temperatura, e 300 se transformaram em força que produz deslocamento. Isso é trabalho. Belezura? Com isso, eu estou concluindo aqui a aula de hoje. Vou diminuir minha tela. Eu vou pegar aqui uma situação onde rendeu, né? Vou aqui no cantinho, tirar o printzinho. Para uma aula de 40 minutos, rendeu pra caramba, não fala não. Eu deduzi trabalho de um gás, eu deduzi a equação de pressão igual a 1/3 de massa, velocidade ao quadrado sobre volume.
e ainda deduzir energia cinética de um gás, relacionando essa energia cinética com temperatura. Isso é muito lindo, gente. Então, perfeito, né? Bacana, Laura. Eu não sei como você deduz isso. Eu queria até ver outras maneiras de deduzir essa expressão da energia cinética, mas acho que para o ensino médio essa dedução fica... Nossa, não, tá fantástica. Para mim, essa eu acho que é a única que dá para fazer sem usar, enfim, outras coisas, né? Ensemble e outras coisas, né? Uhum, eu acho que essa daqui para o ensino médio, ela fica bacaninha, tá certo? Então, na próxima semana, eu vou falar da segunda lei da termodinâmica, vou falar de rendimento de máquinas térmicas, e com isso, gente, falando de ciclos e tudo mais, provavelmente na semana que vem, se tudo der certo, eu encerro o assunto, tá? Mas aí tem a lista de termodinâmica. E aí nós vamos render as nossas aulas trabalhando nessas listas. Então, meu assunto com vocês, ele termina lá em ciclos termodinâmicos, junto com a segunda lei da termodinâmica e cálculo de rendimento. Beleza? Pessoal, boa aula para vocês. Um bom resto aí de semana. Ainda temos quinta e sexta pela frente. E a gente se vê de novo na aula de segunda-feira. Obrigado pela presença na aula. Tirei a presença aqui do meu chatzinho do lado, tá? E até a semana que vem. Bye, bye, gente. Estou parando a gravação. Estou parando também o compartilhamento. E me